Eu acredito, na verdade, que a atração é uma coisa a ser trabalhada. Não manipulada, não falsa. É de dentro pra fora. É win-win game. Ele ganha. Não tem que perder. Isso gera atração. Mas isso é uma outra conotação. A criação, vamos usar esse termo criação, porque eu acho que não existe aparecimento de criação da atração. Eu não sei, ela sabe explicar melhor do que eu. Ela sabe, eu sei. Faço a menor Não, ideia. a gente tá procurando ideias Eu não sei. divergentes. Galera, bem-vindos de volta ao Winning Team Podcast. É o terceiro episódio. Eu sou o André Beraldino, coach de relacionamentos. Tô aqui com o meu grande amigo Kiko, Francisco Máximo, K-Max e o meu grande amigo Fábio César. Os dois aí com abordagens de vida e vivência bem particulares. E a gente tá aqui para unir forças e trazer a maior quantidade possível de informação. Nosso foco aqui é a masculinidade, mas eu tenho que dizer que a grande parte do nosso feedback foi do público feminino, o que é uma coisa incrível. É uma coisa que chamou muito a nossa atenção e foi muito bom ter esse feedback positivo da mulherada. Muitas de vocês falaram o quão legal é ouvir os homens falando de uma maneira respeitosa sobre nós mesmos, né? Sim. Sobre o universo masculino. Tá falando do homem evolutivo, nada de brincadeira de pick-up artist, técnicazinha pra pegar mulher, blá blá blá. O nosso ponto aqui é que a gente traz uma abordagem bem masculina, já vivida, já evoluída. A gente procura sair um pouco da caixa nesse quesito masculinidade, é uma nova abordagem sobre masculinidade. É isso que eu percebi. A gente traz o homem como um ser humano frágil, como não é sempre representado por máscaras sociais, enfim. Convenções sociais e o que é o esperado do homem, de novo. Quem não ouviu ainda os episódios anteriores, a gente fala muito sobre a diferença de mente de menino, né? Pensamento de menino, pensamento de homem. E na verdade é isso. Nós homens temos fragilidades. Trazê-las nesse ambiente onde a gente tem informação suficiente para tratar disso, né? Seja através do coaching, através de técnicas de coaching, seja através de vivência. Acho que não tem problema nenhum a gente falar aqui sobre muitas das nossas histórias e aprender com elas. Claro. Uma hora a gente ganha, uma hora a gente aprende, né? Como a gente falou anteriormente. Mas eu acho que as mulheres, elas também estão muito interessadas em saber como é que funciona a cabeça do homem moderno, né? A gente passa aqui é um aprendizado para quem quiser ouvir, mas talvez esse feedback que a gente tem recebido das mulheres é porque a própria mulher mudou bastante. Se para pra pensar, nos últimos 40, 50 anos mudou mais do que o homem, inclusive. Então, até eu percebo em muitas mulheres que existe até uma dificuldade de se posicionar pro homem como uma nova mulher. Isso talvez seja gerado insegurança em muitos homens também. E entender o que o homem pensa hoje, pensa em relação a elas, pensa em relação a ele mesmo, talvez seja atraente para elas, por isso tanto desse feedback, justamente para lidar com essa nova realidade, né? Quando você mostra fragilidade, você gera interesse. Mas também te tira o medo de se machucar. Tem a ver com um lance de personalidade. A gente tem essa bolha de proteção, né? E a gente tem furos nelas. E a gente tem que identificar aonde a nossa autoestima tá vazando pra gente poder trabalhar. Então, fragilidade é isso, né? A água entra e... Não, a água sai, né? Sai. A autoestima é uma coisa que flui. Se a gente perde nosso tempo, nossos recursos com coisas que estão sugando a nossa autoestima, é ruim. Com certeza. Então, quanto mais a gente fala abertamente sobre isso, nossas fragilidades, nossos medos, a gente consegue blindar essa nossa bolha de proteção que a gente naturalmente tem, cada um tem. E a gente começa a focar no que é bom pra nós mesmos, né? Falando em personalidade, e a gente pode ficar falando horas sobre isso, que é um assunto que flui naturalmente. Esse é o lance do controle de tempo, né? O tempo é uma coisa emocional. Quando a gente percebe que uma coisa é boa, ela passa muito rápido. A gente pode ficar horas e horas aqui falando, só que a gente tem um cronograma a seguir. E a gente tem muita informação a passar. Esse lance de tempo é engraçado, né? Tive a oportunidade de conversar isso com uma amiga minha recentemente, sobre noções de tempo, né? A gente pode perceber
que a noção de tempo tá relacionada à emoção do que a gente está vivendo. Mas há quem acredite que o tempo é como um rio, né? A água passando e a gente é como uma pedra estagnada ali no meio, sentindo o tempo passar. Pessoas mais analíticas ali, que estão tipo grounded ali, né? Que tem aquele lance da personalidade que a gente vai falar daqui a pouquinho. Tem pessoas que fluem conforme o rio vai passando. Seria a percepção de que o tempo é como se fosse a água e a gente é uma folha que tá navegando ali, sendo carregada pelo tempo, né? E vivendo. Um barquinho de papel, claro. Eu tenho uma terceira opinião, que é o que eu conversei com a minha amiga, mas o que vocês acham dessas duas aí, que são as mais comuns, né? Putz, pra mim tudo tem N ângulos, eu gosto dessa coisa, assim, sabe? Eu vejo as pessoas, sei lá, sabe aquela capinha do álbum do Pink Floyd, que bate a luz e quebra em outras várias cores, assim? Sim, o prisma. As pessoas são assim, cara, é um prisma. Você controla a sua própria vida, você não controla o tempo. Sim, esse tem a ver com a minha opinião extra sobre o tempo. Justamente o que você tá falando, sobre controle. Eu acho que a questão do tempo tem a ver com o nosso destino, a nossa forma de construção do próprio tempo. A minha percepção de tempo é que a gente tá num trenzinho e a gente saísse do trem pra tirar o trilho de trás e colocar na frente. Tirar de trás e colocar na frente. Então o passado não existe, você não consegue voltar no passado, você consegue lembrar dele, mas você já passou, você não tem como voltar. E o futuro é incerto. A gente não sabe o que tá na frente, a gente só sabe o nosso projeto de vida, pra onde a gente tá indo, a nossa diretriz, enfim. Igual falamos no último podcast, que sempre quando a gente chega numa bifurcação, você vai escolher um caminho ou outro. Mas eu acho que bate com essa analogia aí dos trilhos. Bate tem a ver com que você controle. só vai pra frente, e você controla a sua evolução. A evolução cria seu próprio fluxo contínuo. É contínuo, não dá pra você voltar atrás. Não é um fluxo como um rio, que você pode voltar nadando. E aí, pensando no tempo, se você toma decisões erradas, você não vai voltar atrás dela. Então assume a decisão e bota mais um trilho na frente. Esse é o papel do homem maduro. Escolha melhor o trilho, né? E com essa introdução a gente finaliza alguns déjà vus dos últimos episódios e vamos puxar logo a vinheta antes que fique longo demais esse tempo. Atração Rockstar. Isso é atrativo e viril, extremamente viril. Parece que ele sabe o que tá fazendo, ele é bom e isso conquista. O cara que tá lá nos holofotes, ele cria a tendência. Isso é da hora pra caralho. Pra caralho. Né? Mulher, ela quer ter uma figura forte do lado, com certeza. Pode gostar do cara que chama atenção. Pode ser isso. Eu acho que o cara que abraça essa paixão, ele passa pra mim a ideia de que ele não se prende às coisas superficiais. Isso é muito atraente. Bom, a gente pode começar o episódio oficialmente falando sobre alguns conceitos de atração, o que aproximam as pessoas, o que unem as pessoas. O que vocês acham que unem as pessoas? O que os homens, em geral, pensam que unem as pessoas? O que as pessoas acham que unem umas às outras? No meu caso, uma empatia me dá abertura pra desenvolver um assunto. Comunalidade. Você tá falando de comunalidade, coisas em comum, sim. Assuntos. Sim, assuntos em gerais, assim. É que o Kiko, eu acho que ele usou a palavra que define, assim, o que as pessoas vão... Porque elas se aproximam, né? Empatia. Vamos falar de cara. homem e mulher. O que a maioria dos caras geralmente acham que vão fazê-los ficarem mais próximos à mulherada, às mulheres? Comunalidade, é o que você falou. Sim. Seria uma forma de rapport social. Coisas em comum. Coisas em comum, mas até pra gerar abertura pros dois lados, né? Tá, por mais que a gente fale de maneiras diferentes, o que a galera pensa é que comunalidades, coisas em comum, criam essa atração, criam essa união. Gostos em comum, coisas em comum. Só que não é bem por aí. Vamos começar agora a desmistificar a coisa aqui no Winning Team Podcast. Tem a ver com isso, mas vamos no core. Vamos cavar fundo. A coisa que une as pessoas, emoções. Emoções unem as pessoas. Se você pensar de uma maneira analítica, coisas em comum e tal, você vai ficar na superfície. Isso não une ninguém. Isso causa momentos de união, só que não une duas pessoas. É o que a gente vai falar futuramente, eu tenho teorias próprias sobre isso, eu chamo de júbilo óbvio, essa conexão interpessoal num nível interno, de personalidade para personalidade. São emoções que unem as pessoas. No dia a dia, a gente pode também muita gente chama de vibe, né? Muita gente sente isso
sem verbalizar, através de comunicações sexuais, através do flerte, através de brincadeiras sociais. Essa ligação interpessoal, mesmo que seja através de uma brincadeira, essa conexão de emoção, ela é viciante. Ela é uma coisa que, quando você começa a sentir, como se fosse um ping-pong. Você joga a bolinha, a mulher responde, você joga de novo, aí começa a intensificar a relação. Muita gente não sabe, não entende isso. Não faz de maneira consciente. Não faz de maneira consciente. Então, acha que sair por aí com algumas cartas na manga e falando uma groselha ou outra vai atrair. Você vai entrar na fila de salsichas eternas que existem por aí. São caras fazendo tudo a mesma coisa. Você vai ser mais um de muitos. Isso não vai atrair, você não vai criar emoção. Primal, né, cara? Você toca aquilo na pessoa, a pessoa nem percebe que você tocou naquele ponto. Você só gera um sentimento ali, né? Sim, o sentimento ali tem a ver com uma analogia da música, que seria o diapasão social. A gente, como músico, a gente sabe que existe essa ferramenta chamada diapasão. A gente dá a nota e afina instrumentos a partir dessa nota dada pelo diapasão. Ela vibra conforme a nota que você quer que vibre. Né? A questão do diapasão é você entrar no ambiente vibrando, aí tem a ver com o mindset, que a gente já falou bastante e vai falar muito mais. É entrar numa frequência X e você identificar pessoas que estão nessa frequência. Natural. É natural. Natural, né? Sim. É uma coisa que você sente. Tá além do seu controle, aparentemente. Você tá sempre nessa vibe, né? E você identifica as pessoas que estão na mesma vibe ao redor ali, né? A gente já... Afinidade. A gente já é frequência. A partir do momento que o coração bate, ele gera um monte de frequência no corpo e a gente expande isso, né? Emana isso, né? Quando você tem aquela conexão mais forte e você não sabe porquê, não é comunalidade que vai te trazer essa emoção. Não, comunalidade seria tentar trazer isso para uma linha mais lógica. É o que a gente fala, você você não convence ninguém a gostar de você. Se você não toca a frequência certa, isso não vai ser gerado, né? É verdade. Todo mundo, né, tem essa capacidade. Que muitas pessoas ou acham que não tem, ou não desenvolveram, né? Aí a pessoa começa a desenvolver os outros mecanismos, né? Aí começa a pôr máscara junto, né? É simplesmente trilhar as emoções ali para que elas aconteçam juntas. É dominar o natural, controlar, de certa forma, essa conexão interpessoal. Essa analogia com o diapasão social é uma forma de explicar, entre aspas, de uma forma lúdica. Isso, é você vibrar numa determinada frequência, achar a pessoa nessa mesma frequência e, através, talvez, de uma forma de comunalidade, mas não é isso que realmente atrai, é o que você vai fazer a partir daí, mas é identificar isso. Essa forma de identificação que é importante, né? E o que falam também muito de amor à primeira vista. Às vezes você vira a esquina e a pessoa simplesmente está na mesma frequência que a sua. Por isso que dá um clique. Falando de frequência igual, usando esse gancho, a gente pode entrar na questão do teste RGIP, que é um dos testes que eu mais uso nas minhas sessões de coaching e é base de muita coisa em termos de análise de personalidade. De uma forma científica e elegante, porque é simples. Consegue colocar pessoas em 4 principais quadrantes, de uma maneira bem dinâmica, porque ele não te deixa preso a esses quadrantes. Certo. A gente vai falar muito mais sobre isso. Aliás, no meu coaching eu uso isso constantemente, e na minha vida eu uso muito isso, comigo mesmo. Tem 4 quadrantes principais, esse teste. Ele te classifica como rei ou rainha, tanto faz, é unissex. Rei, guerreiro, 2 perfis analíticos, e poeta e ilusionista, que são perfis mais emotivos. Esse teste ele consiste em identificar onde você está e te trazer para um centro, ou seja, fazer você trabalhar o seu oposto complementar, sozinho a princípio. Sozinho, chegar num centro, trabalhar áreas que você provavelmente não tem muita desenvoltura. Por exemplo, por definição, a minha lente principal é de ilusionista. O meu oposto complementar seria o rei. Então, até nesse podcast, todo esse meu estudo que eu venho fazendo há algum tempo já, me torna mais perto de um centro. Consigo trabalhar esse meu lado rei, que ele é mais analítico e cuidador de outras pessoas. Aí que vem a minha função como coach e tudo mais, entender isso de uma maneira mais analítica e menos emotiva. Embora eu tenha essa lente de ilusionista, de fazer as coisas acontecerem ao meu redor e extremamente social, entender isso muito bem, eu tenho trabalhado o meu lado rei, é o que me traz para um centro. Acho interessante esse teste, e acho interessante o que é chegar no centro. A gente tende muito a ficar no mimimi, né? Reclamando de tudo, tá no relacionamento, reclama, as coisas vão ficando pesadas
e você reclama e não percebe, e o tempo passa. E como que é chegar no centro? Você já ficou sozinho um tempo para descobrir? Você sabe qual que é o seu bem-estar? Você consegue viver sozinho e feliz? E você consegue achar ferramentas para fazer as pazes com você mesmo? Porque é dessa forma você chega num centro que você está aberto para usar suas emoções, que nem falamos anteriormente. Acho que isso é um crescimento evolutivo muito legal. E esse teste faz a pessoa ver, né? Sim, esse teste ele faz a pessoa ver o que é o perfil dela, a princípio. Então, como ela chegar e entender o valor de si mesmo e o valor das coisas ao redor. E qual a frequência dela também, né? E qual a frequência onde ela está. Exato. E saber aproveitar as vantagens das situações. Você descobrir o você e aproveitar disso a ser uma pessoa melhor, a crescer e realmente andar pra frente. Sim, trabalhar frentes onde antes eram desconhecidas para você mesmo, ou eram não trabalhadas, eram fraquezas suas. Sim. O lance desse teste é realmente te tornar uma pessoa íntegra e completa por si só, né? No ponto de analisar um relacionamento com essa ferramenta, também é muito enriquecedor, porque você geralmente busca, né, o ideal é que seja o seu oposto complementar. É lógico que é um assunto bem complexo, a gente tenta colocar isso de uma forma mais acessível. Mesmo assim, em termos de relacionamento, para dar uma pincelada, o oposto complementar diz o quê? Se você for uma pessoa emotiva, você vai buscar alguém mais analítico para te complementar no relacionamento, não como pessoa. É lógico, quanto mais próximo ao centro você for, melhor você vai se comunicar com os outros perfis, óbvio. Mas, por definição, se você for um ilusionista como eu, você vai buscar um perfil mais analítico de pessoas para se relacionar, como uma guerreira, uma rainha. São pessoas que trazem novas cartas para o seu jogo. Porque por mais que você se dê bem, aí a gente volta para a questão da comunalidade, você clica rápido, você se identifica rápido com pessoas do mesmo perfil. Por exemplo, eu sou ilusionista, eu identifico rapidamente uma ilusionista. E a gente tem altos papos, altas ideias, e a coisa flui, aquele flow, aquele tempo que você nem sente passar. Mas isso num relacionamento não é o ideal. É muito divertido, principalmente no começo, né? Mas ao longo do relacionamento, isso se torna um pouco viciado. Você não tem uma perspectiva oposta sua, oposta complementar. Eu tenho uma história interessante, aliás, eu não tinha preparado isso, mas tem tudo a ver. Há um tempo atrás, há uns 2 anos e meio atrás, quando eu comecei a intensificar alguns dos meus conceitos e estudos, eu tinha uma ideia na minha cabeça de que eu só ia ser feliz tendo 2 garotas, um relacionamento com 2 garotas. Uma que me espelhasse e outra que me complementasse. Ou seja, uma que fosse igual a mim e outra que fosse o meu oposto. Estava cobrindo todas as bases ali. Então, na verdade, isso foi bem antes de eu entender esse conceito do RGIP. Estudar isso. Na verdade, eu antevi todo esse meu estudo, eu não conhecia ainda essa ferramenta e na hora fazia muito sentido. Era uma época que eu saía com múltiplas garotas abertamente, elas sabiam que eu saía com outras pessoas e uma em particular era uma psicóloga. Eu falava abertamente sobre isso com ela, a minha relação com outras garotas, algumas bissexuais na época, inclusive. E então, ela levava numa boa? Qual era a reação dela? Fiquei curioso. A reação dela, a princípio, foi me estudar, eu acho. Você virou um subject interessante ali, né? Sim, por mais que a gente estivesse bem juntos. Com certeza. Você virou uma tese de mestrado, alguma coisa assim. Uma espécie de coringa, né? Vou aplicar Serve para todos os lados. explicar os conceitos freudianos. Aí, você se espelhava nela, mas ela te complementava, um negócio assim, você vê? Não, aí que tá. Isso foi faz muito tempo. Foi antes de eu estudar tudo isso aí. E pra mim, na época, fazia muito sentido, porque eu me via com 2 mulheres que estavam conectadas comigo emocionalmente, de alguma forma, onde eu tinha um relacionamento completo, entre aspas, bem entre aspas. Obviamente, isso foi por água, mas na época eu acabei achando
uma pessoa que, a princípio, no momento, me pareceu me complementar e me espelhar ao mesmo tempo. Foi onde eu engatei um relacionamento duradouro e foi muito bom, mas obviamente esse conceito de poligamia era mais uma coisa conceitual que eu consegui entender através dessa ferramenta do RGIP. E hoje em dia, obviamente, eu tenho uma visão diferente das coisas, mas muito similar ao conceito que eu tinha, né? Você só vai descobrir o que é bom pra você mesmo, em termos de mulher, de relacionamento e de todo o resto, quando você estiver no centro. Pra mim, o que ajudou nesse teste que eu fiz foi quando eu saquei que eu era poeta lá, só que eu tava muito poeta, assim, sabe? Passei uma fase da minha vida aí por N coisas externas aí que me transformaram num puta poeta. E aí, cara, você fala, pô, mas qual que é o oposto do poeta? É o guerreiro, né? Que é você tomar uma outra atitude. Isso é um processo natural, né? Na sua cabeça as coisas se abrem de uma maneira muito mais clara e o oposto pra você é você se complementar. É o que traz pro centro. O pessoal fala muito, assim, é um tema que é meio em voga, mas ninguém entra muito a fundo, que é, cara, não procura um relacionamento se você não tá bem com você mesmo. Isso ajuda você a descobrir quem que você tá numa boa situação, e aí toda a questão do diapasão social, da vibe, vai se abrir de uma forma mais natural pra você, entendeu? E pra mim é um conceito muito importante, que é você conhecer você mesmo, saber o que faz sentido pra você, pra que você se desenvolva de uma maneira natural, né? Esse é um tema corriqueiro e tá bastante na sua boca, né, Fabio? Como poeta da turma, você foca bastante nessa questão de se conhecer, porque você tem essa percepção sobre você mesmo, essa sensibilidade pessoal bem aflorada, né? Com certeza. Você, Fabio, quando a gente começou a falar sobre isso, a gente identificou que você tinha um perfil predominantemente de poeta. Sim. Né? Uma pessoa emotiva, talvez mais sutil, mais de insights. Mais insights, mais ligado numa emoção, numa esfera emocional, espiritual até, vamos usar esse termo, né? Concordo. Mais passivo até, frente ao mundo. Challenges aí, os Desafios. Só que foi muito claro pra mim, pelo menos quando a gente começou a conversar, que você tinha o espírito guerreiro muito aflorado, que é exatamente o seu oposto complementar de si mesmo. Sim. Né? E à medida que a gente foi trazendo as cartas pra mesa, mais e mais eu comecei a ver você como você se jogou pro outro lado, como esse guerreiro. Você mudou de trabalho. Você acha que você podia falar um pouquinho mais aí no podcast, cara? Mudanças em 3, 4 meses que você teve. Com certeza, 3, 4 meses eu mudei de trabalho, cara. Resolvi alguns pontos de relacionamento antigos aí, de esfera familiar que precisava ser acertado. Tinha coisas que eu vi que não dá pra resolver também. Então você tem umas coisas que você deixa, tem outras coisas que você resolve. Mas o que você deixa, você não se importa. E é engraçado, porque eu acabei entrando um pouco nesses estudos pra tentar sacar a mulher ideal, vamos lá, sabe? Mas o foco virou totalmente porque eu comecei a sacar que eu tinha algumas coisas pra trabalhar, pessoais, e aí o negócio surge naturalmente, né? Então é mudar de emprego, é resolver algumas questões do passado, sacar quais eram essas questões do passado que me incomodavam. Aí juntou com o meu lado analítico, tudo muito mapeado. Pra mim, eu sou confortável com um monte de coisa agora. Mas isso, a base foi justamente isso. Falar, pô, eu sou assim. Mas é isso. A gente tá falando muito sobre traços comportamentais, né? Cada um do RGIP tem como na astrologia. Cada signo tem seus traços comportamentais. E que nem você falou, você descobriu isso. E a gente tem que descobrir os nossos traços certos e errados. E a gente nunca pode parar de estudar nós mesmos, sabe? Com certeza. Até pra sempre tentar manter dentro do centro, sabe? Achar os equilíbrios certos pra você continuar dando passos. Isso eu acho muito interessante. Isso eu gosto de observar. E eu observo muito em mim, entendeu? Dos meus erros passados, do que acontece hoje no presente e do que eu quero chegar, onde eu quero chegar. Então, hoje em dia, que nem você falou, numa visão mais analítica, assim, você conhecendo os seus traços, você sabe da forma que você vai agir em relação ao traço oposto. Uhum. E você pode agir fracamente da forma que você sempre agiu. Ou você pode criar uma nova membrana no seu cérebro e fortalecer ela que nem um músculo e deixar de usar o caminho que você não gosta do seu traço e criar um traço novo. Criar sua vibe. Criar sua vibe, exatamente. Você quer evoluir, você não quer ser uma pessoa que
a vida inteira, sei lá, tem uma reação grossa através de um comportamento que te lembra algo que outra pessoa fez. Você quer evoluir com isso. Você quer evoluir com isso. Acho que até podemos falar um outro episódio, que é o aprender a aprender. O aprender a desapegar. Mas essas coisas tipo, estão muito internas, eu acredito, não externas. E como a gente falou, o oposto, ele atrai, sim, porque ele é novo, mas você pode aprender novos momentos, novos traços, conhecer novas pessoas. Isso tem tudo a ver com o conceito de sair da zona de conforto, que a gente falou bastante nos episódios anteriores. Eventualmente, você vai acabar querendo ficar com uma pessoa especial e nutrir um relacionamento. Ao estar com uma pessoa muito similar a você, vai chegar uma hora que vai desgastar, você não vai ter crescimento pessoal. E aí é a zona de conforto. Por isso que muita gente tem medo de conhecer, muitos homens, né, tem medo de conhecer a mulher oposta a si mesmo. Ao que te complementa sendo diferente de você. Porque é uma grande saída da zona de conforto. E os relacionamentos mais maduros que eu vejo, a galera que realmente tá há muito tempo junto, tá se casando, eu vejo alguns casos bem próximos a mim, meu irmão, por exemplo, e alguns amigos que consumaram relacionamentos sólidos, são de pessoas extremamente opostas, complementares. Então é poeta e guerreiro, ilusionista e rei, né? Então são perfis que realmente trabalham juntos, remando numa canoa para um centro. É um time vencedor, é um winning team, claro. E eu não tô falando que isso é fácil. Eu, de certa forma, quando eu comecei a estudar tudo isso e minha cabeça realmente começou a se abrir para essa questão da saída da zona de conforto relacional, eu comecei a me relacionar, eu não digo estranhamente, até porque eu estava me programando para isso, mas eu comecei a realmente atrair naturalmente pessoas que eram o meu oposto complementar, que nunca, há anos atrás, eram meus públicos-alvos. Geralmente eu me divertia muito com pessoas que estavam falando a mesma língua que eu, e eram relacionamentos bem efervescentes e espontâneos, e era sempre incrível. Muitos deles acabaram rapidamente, de uma maneira natural. Não foi uma coisa ruim, não teve briga, não teve nada, porque a gente estava sempre na mesma página. Só que não era uma coisa a longo prazo. É um fogo breve ali, né? Da novidade, né? Muitas vezes é da novidade, da coisa nova. Um lugar comum, aquele fogo que queima fácil e você tá naquela vibe. Só que isso não gera, de novo, isso não gera relacionamento. Mas a paixão engana, né? Isso aí, paixão, acho que essa é a palavra. Eu acho que são aventuras, você não vê, de repente você tá dentro, você acredita que sejam a longo prazo, mas depois você bate com a cara no muro e vê que não é, sabe? A pessoa pode até ser similar ou oposta, mas se a emoção é só paixão, acho que também chega uma hora que o fogo apaga, né? Nada impede que uma paixão vire amor, né? Mas aí você também tem que estar consciente da situação que você tá, entendeu? E tem que acontecer naturalmente, né? Mas aí paixão e amor são coisas totalmente diferentes, que a gente vai falar num próximo episódio, que tem a ver com partes do cérebro, né? Reptiliano, mamífero. Isso a gente tem bastante a falar. E na continuação direta desse episódio, e em muitos episódios mais, continuaremos a tratar de assuntos relacionados à atração pessoal. O que atrai as pessoas, o que une essas pessoas, os perfis comportamentais mais adequados, os complementares, o que se espelham, até onde a gente pode aprender com nós mesmos e com as outras pessoas ao nosso redor. Por aí vai. É muito assunto, a gente tem bastante material ainda a ser editado. Espero que vocês tenham gostado. Curtam a nossa página no Facebook, estamos sempre colocando novidades lá também. Assinem o nosso podcast na iTunes e também no YouTube. Valeu pelo apoio, continuem divulgando para seus amigos, amigas. Mais um agradecimento à mulherada que tem nos apoiado. Foi uma ótima surpresa, uma surpresa fantástica. Saber que vocês têm esse interesse legítimo em nos conhecer melhor. Isso nos faz muito felizes como homens.